Estão a ouvir? Sim, sim. Olha, boa tarde então. Eu peço-vos desculpa de não estar presente. Eu julguei que pudesse estar presente, mas como vim do estrangeiro, assim, de um local complicado, disseram-me que convinha aguardar uns dias antes de estar com gente e, portanto, estou em quarentena. Ahm, Dou-vos também as boas-vindas relativamente a estarem nesta reunião. E, portanto, o que eu vou fazer, o que me pediram para fazer, é mostrar a parte das tecnologias energéticas e ambientais do mestrado em Engenharia Mecânica. Como vocês saberão, o mestrado em Engenharia Mecânica vai começar no próximo ano letivo. Ou seja, vocês estavam no mestrado integrado. Em princípio, os que tiverem, não sei exatamente os detalhes, mas os que tiverem o terceiro ano ficarão com a licenciatura em Engenharia Mecânica, que já antigamente isso também acontecia, e agora entrarão para o primeiro ano do mestrado em Engenharia Mecânica. Se tiverem o CES atrasadas, francamente não sei exatamente o que é que acontece, mas vai, obviamente que vai-se poder aceitar essas pessoas. Porquê? Porque senão eles dizem eu quero continuar o meu curso de mestrado integrado. Ora bom, o mestrado em Engenharia Mecânica vai ter 2 anos, o primeiro e o segundo ano, e portanto, como normalmente cada ano tem 60 ECTS, ele vai ter 120 ECTS e basicamente é dividido em 4 semestres. Portanto, vamos ter a dissertação de mestrado, que agora tem 30 ECTS. No mestrado integrado ela tinha 40 ECTS e agora está somente no segundo semestre do segundo ano. Antigamente havia 10 ECTS no primeiro semestre do quarto ano. Mas também a nossa experiência era que não acontecia mais ou menos nada durante o primeiro semestre e, portanto, o que agora se fez, como verão, vai ser uma integradora. E, portanto, essa integradora, digamos, que vai que vai fazer dessa primeira parte da dissertação de mestrado do primeiro semestre. Portanto, basicamente, o mestrado, isso já não é novo para vocês, existe um tronco comum de concepção e construção mecânica, manufatura aplicada, sistemas mecatrónicos, tecnologias energéticas e ambientais. Desculpem, os 4 ramos de especialização são estes que eu agora disse, e existem também outras disciplinas de tronco comum que poderão ver aqui. Portanto, elas aparecem durante o primeiro ano, no primeiro e segundo semestre, e no segundo ano, no segundo semestre. Portanto, isso serão esses que aí estão: dinâmicas de estruturas, vibrações, controle de processos, tratamentos térmicos, cai no desenvolvimento de produto, máquinas térmicas e de fluxo, projeto integrador e análise de gestão de projetos. É este projeto integrador que, digamos, poderá servir ou não, portanto, isso depois depende caso a caso, de digamos, de uma pré-dissertação, de modo a poderem se integrar, verem se é realmente aquilo que querem. Se for realmente aquilo que querem, então passarão para a dissertação. Isto é todas as disciplinas. Portanto, a vermelho estão as UCs das tecnologias energéticas e ambientais. Otimização e gestão em sistemas energéticos, redes de fluidos e ventilação, gestão e tratamento de resíduos e efluentes no primeiro semestre do primeiro ano, instalações térmicas, climatização e refrigeração, processos termoquímicos, computação e dinâmica de fluidos no segundo semestre do primeiro ano. E depois, no
primeiro semestre do segundo ano, energias renováveis, recursos e sustentabilidade, sistemas AVAC, micro e nanofluidos e, portanto, como vos disse, existe também o projeto integrador e no segundo semestre haverá a dissertação. Eu agora vou mais ou menos apresentar o C a o C e se quiserem pôr questões, terão provavelmente que falar com os oradores daí e eles transmitem a questão e eu tento responder, se for possível fazer isso, está bem? Ora bom, antes disso, o que eu coloquei aqui foi o plano de transição, portanto, para a conclusão do mestrado integrado em Engenharia Mecânica, portanto, entrando no mestrado em Engenharia Mecânica, e basicamente o que aqui nos aparece é que a integradora 8, era uma das questões que eu tinha, a integradora 8 que vocês estão agora a fazer, será equivalente ao ao C do segundo ano, primeiro semestre, projeto integrador em Engenharia Mecânica. Portanto, o que vai acontecer, creio eu, é que vocês, quando chegarem ao quinto ano, não terão que fazer esta UC. Ok? Portanto, isto é para os alunos do quarto ano. Atendendo a que vocês são alunos do terceiro ano, isso não se aplica, mas, portanto, os alunos que este ano estejam no quarto ano, para o ano entram no quinto ano e não terão que fazer este projeto integrador em Engenharia Mecânica, pelo menos esta é a informação que eu tenho. No entanto, para os alunos do terceiro ano, que fizeram a integradora 5 no primeiro semestre, terão equivalência a recursos e sustentabilidade, que é do primeiro semestre do segundo ano de mestrado em Engenharia Mecânica. Está bem? Depois, francamente, não sei como é que se faz relativamente a ECTS em créditos, mas provavelmente duplicam-se. É possível que se dupliquem esses testes, mas para já esta é a informação. Portanto, quem fez a integradora 5, creio que basicamente deverá ter sido toda a gente, não terá que fazer no segundo ano do mestrado recursos e sustentabilidade. Bom, vamos então agora ver todas as UCs uma a uma, portanto, o que é que haverá. Portanto, vocês vão ter 1, 2, 3 no primeiro semestre, 4 no segundo semestre do primeiro ano e vão ter 4 no primeiro semestre do segundo ano, além do projeto integrador, que será, em princípio, ligado a tecnologias energéticas e ambientais, mas creio que não é obrigatório. Inclusivamente, como vão ser feitos grupos, pelo menos de 2 alunos, não sei se será possível ser de mais alunos, é possível que nos grupos haja diferentes opções. Portanto, é possível fazerem isso. Está bem? Portanto, isso é qualquer coisa que será, digamos, no âmbito de todas as opções. O projeto integrador, mas nomeadamente será relativo às tecnologias energéticas e ambientais. Vamos então falar uma por uma. A otimização e gestão de sistemas energéticos vai ser dada pelo professor Luís Martins, é realmente a pessoa mais ligada a todas estas partes. A matéria vai estar dividida em cogeração e gestão de energia e, portanto, creio que vocês sabem ler. Já agora digam-me, está bastante legível isso? Sim, professor.
Ok. Já agora outra questão. Vocês têm algum tempo limite para eu falar? Agradecia que fosse entre 20 a 25 minutos desde que começou a apresentação, por isso mais Em 10 princípio minutos. não haverá problema. Ok. Estamos para aí com 8. Ok, portanto, otimização e gestão de sistemas energéticos, professor Luís Martins, cogeração e gestão de energia, por exemplo, a análise energética de ciclo de vida é qualquer coisa que hoje em dia é importante. Quer dizer, quando se fala de um carro elétrico que é menos poluente do que um carro a gasolina, é necessário ver a análise energética de ciclo de vida, da produção da eletricidade, da produção das baterias, de como é que no final de vida as baterias vão, o que é que se vai fazer a elas, coisas desse género. Está bem? Ok, eu dei o exemplo dos carros elétricos, mas se forem centrais nucleares ou se for produção eólica ou produção solar de energia, portanto, tudo isso será também visto. Também se falará do Sistema Energético Nacional e das auditorias energéticas na indústria. Próxima, também dada pelo professor Luís Martins, são redes de fluidos e ventilação. Portanto, basicamente, o que se vai falar, começando pela ventilação, transporte pneumático, portanto, basicamente é transporte de sólidos granulados, que vão no meio de ar, portanto bombeia-se ar e depois o transporte é feito dessa maneira. E a terceira parte, também extremamente importante, é redes de fluidos. Portanto, como vocês sabem, as indústrias, as casas têm redes de gás natural, redes de GPL e, portanto, isso pressupõe o dimensionamento. Por exemplo, uma das questões que certamente ele irá falar é que se está a pensar em introduzir hidrogênio, por volta de 20% de hidrogênio, juntamente com o gás natural. Ora bom, isso vai fazer com que o PCI do gás baixe, e o PCS também, não é? Portanto, o poder calorífico do gás baixe, e para a mesma potência, nós teremos que ter um maior caudal. Isso vai criar um maior ΔP portanto, é qualquer coisa que é importante. Não somente rede de gases, obviamente também redes de líquidos, embora as redes de gases sejam mais importantes. Outra disciplina, gestão e tratamento de resíduos efluentes. Vai ser a professora Cândida Vilarinho e o professor Eduardo Ferreira que vão dar esta parte da matéria. Portanto, tal como vos disse há bocado, é importante fazermos uma análise de ciclo de vida, portanto, e sempre que estivermos a fazer qualquer coisa, pensarmos o que é que vai acontecer antes de a utilizarmos e depois do que utilizarmos, isto é para, digamos, a parte após a utilização. Tratamentos de resíduos, pré-tratamentos, reciclagens, emissões gasosas, todas essas questões serão certamente mostradas tanto pelo caso da professora Cândida Vilarinho, provavelmente numa parte mais química e metalúrgica, como do professor Eduardo Ferreira, portanto, mais numa parte energética, mas também dos resíduos energéticos. A próxima disciplina, a próxima UC é instalações térmicas, portanto vai ser dada pelo professor José Carlos Teixeira e, portanto, estão aqui as matérias. Digamos que isto é uma continuação da parte de transferência de calor e, portanto, repare-se que começa por transferência de calor, isolamentos, portanto, que é uma das partes de transferência de calor, permutadores de calor, também, e o seu dimensionamento, tanques e agitadores, e depois a parte de CFD para a solução e otimizações de problemas térmicos, também, digamos, ligados à transferência de calor, mas agora usando Fluid Dynamics, Computational Fluid Dynamics, CFD. Climatização e refrigeração
é da parte do professor Pedro Lobarinhas, portanto é nisso que ele sempre trabalhou e, portanto, podem ver o que é que se falará de fluidos, ciclos, componentes de sistemas de frio e de refrigeração, cargas térmicas e sua determinação e, portanto, todos aqueles requerimentos, o RCA, RH, RCES e depois o cálculo dinâmico de cargas térmicas. Portanto, provavelmente nestas introduções aos regulamentos, vocês provavelmente irão usar modelos que se utilizam e que depois na vossa vida futura irão usar para fazerem os vossos cálculos. Tanto de, por exemplo, de habitações, como de instalações, etc. Processos termoquímicos é dado pelo professor Eduardo Ferreira, portanto, ele também doutorado em combustão e portanto, nestes processos termoquímicos vai-se falar das energias fósseis, depois haverá energias renováveis, serei eu a dar, mas lá iremos. Portanto, aqui as energias fósseis, tanto as normais como os xistos bituminosos, areias petrolíferas, gás de xisto, todas essas coisas. Depois a parte da combustão, de sólidos, de líquidos e gasosos também. E depois, portanto, também um bocado entrando naquela segunda, o C que eu vos falei, na produção e controle de poluentes durante a combustão, e depois os processos de utilização de gasificação e pirólise, ou seja, quando tivermos resíduos, de que modo é que os podemos energeticamente valorizar, gasificação, pirólise, torrefação e carbonização. Terão também uma OC em computação em dinâmica de fluidos, dada pelo professor José Carlos Teixeira, e, portanto, basicamente será CFD puro e duro, em que vocês irão provavelmente, segundo aí diz, usar o Fluent do ANSYS e, portanto, fazerem vários exemplos práticos. Obviamente começarão pela parte teórica dos modelos físicos, modelos de turbulência, reações químicas, coisas desse género, soluções numéricas, condições de fronteira, o que é que acontece nas paredes, coisas desse género, e então depois entrar no Fluent do ANSYS. Energias renováveis serei eu, Jorge Martins, a dar. Portanto, basicamente, falar-se-á das energias renováveis de uma maneira descritiva, solar, eólica, hídrica, geotérmica, mareomotriz, portanto, isto é das marés, das ondas. Bom, mareomotriz é um bocado mais do que a das ondas e das marés, poderá ser, por exemplo, das correntes oceânicas, biomassa também, e depois falaremos mais profundamente da energia eólica, da energia solar, na energia solar relativamente aos edifícios solares e de biocombustíveis também. De recursos e sustentabilidade, portanto, estão indicados 3 docentes, o professor Fernando Castro e a professora Cândida Vilarinho, portanto, da parte dos resíduos, e o professor José Carlos Teixeira, mais na parte da análise energética e exergética dos sistemas. Portanto, o que é que se dará? Portanto, os recursos minerais e energéticos, matérias-primas, sustentabilidade dos recursos, portanto, sabem perfeitamente que antigamente, quando se fazia uma lâmpada, usava-se um bocado de aço, um bocado de vidro e muito pouco o fio do filamento em wolfrâmio ou tungstênio, e, portanto, não se utilizava mais nada. Portanto, existiam
para o vidro, para o aço e para o tungstênio existem realmente muitos recursos, mas hoje em dia, para fazermos lâmpadas de LEDs, são necessários eh, dezenas de materiais e a grande maioria deles vão ser terras raras. E isso é realmente problemático, porque as terras raras, além de serem chamadas terras raras, são também elementos raros na Terra. E por isso, obviamente, é que se chamam terras raras. Portanto, a avaliação de ciclo de vida, mais uma vez, vai ser aqui tratado, é qualquer coisa que vocês terão que ter sempre na vossa cabeça ao fazer os projetos, ao fazer as vossas utilizações, ao fazerem as vossas decisões, e depois então entrará a parte do professor José Carlos Teixeira relativamente à análise exegética e ao estudo de casos nessas partes. Sistemas AVAC, será mais uma vez o professor Pedro Lubarinhas e portanto, isto far-se-á a parte do aquecimento e arrefecimento do ar, portanto, há sistemas solares, caldeiras, chillers, aquecimento ar-condicionado, unidades, redes térmicas, UTAs, portanto, unidades de tratamento de ar e projetos de sistemas de climatização. Portanto, tudo dentro da área de trabalho do professor Pedro Lubarinhas. Depois, é uma coisa que é nova, nunca tal foi dado na nossa universidade, e é da competência do professor Rui Lima, que realmente é um dos peritos nacionais e internacionais nesta área, que é a parte de micro e nanofluidos. Provavelmente vocês têm ouvido falar disto portanto, vão realmente ficar a saber, pelo menos alguma coisa, sobre estas partes. Portanto, técnicas de fabrico, visualização e medição, quais as aplicações, fabricos dessas nanopartículas e microdispositivos e depois ensaios, também, nomeadamente em transferência de calor. Ora bom, no projeto integrado, embora ainda não tenha havido, mas usando a experiência que tivemos da integradora 8, portanto, basicamente o que se pode dizer é isto. Portanto, ela termina a formação académica do mestrado em Engenharia Mecânica e antecede a dissertação, portanto, digamos que será um patamar entre a parte académica e a dissertação. Portanto, isto, vocês aí, além de trabalharem nos campos que serão importantes no vosso projeto, o que nós queremos que vocês façam é que aprendam a fazer análises da literatura, saber ler os papers, saber referenciar os papers, fazer desenhos, explicar, fazer relatórios técnicos bem fundamentados, bem escritos, e portanto é se calhar mais esta parte que nos interessará do que realmente o trabalho que vocês vão fazer, embora vão ter que também fazer esse trabalho. Portanto, tal como eu disse há bocado, é possível realizar um projeto que seja interdisciplinar. E, portanto, poderemos ter mais que uma área, ou seja, poder-se-ão, inclusivamente, encontrar no mesmo grupo alunos de opções diferentes. Portanto, ainda não se sabe qual é o número de alunos por grupo e, eventualmente, poderá servir para a preparação da dissertação que se seguirá, nomeadamente, por exemplo, para fazer o estado da arte. Ora bom, o que eu vos vou agora dar é exemplos de projetos que poderão estar neste projeto integrado e são alguns dos projetos que foram propostos pela Integradora 8. Portanto, isto alguns projetos, obviamente, da nossa área, do professor Eduardo Ferreira. Alguns projetos meus, por exemplo, o desenvolvimento do CART
está a funcionar agora na integradora 8, e estão 2 alunos que não são da parte de térmica, mas, portanto, uma das coisas que eu quero é também o desenvolvimento do motor, o desenvolvimento do chassi, dos vários componentes, etc. Portanto, este é um projeto também, mais uma vez, que poderá ter pessoas de um campo e de outro campo. Portanto, esta parte de danos em motores de automóveis ou danos em acidentes de automóveis poderá ser também de várias áreas, as outras um bocado mais somente ligadas à parte da térmica. Professor José Carlos Teixeira, portanto também com um bocado impactos ambientais, conceitos de transporte, rodoviários, consumos energéticos, coisas desse género. Transferência de calor, concentradores solares, coisas desse género. Professor Rui Lima, ok, vários projetos também com nanofluidos, desenvolvimento de máscaras, qualquer coisa que um dia destes a gente vai ter que deitar fora, não é? Mas para já sem grande possibilidade, a não ser a reciclagem, não é? Quando toda a gente deitar as máscaras fora, vai ser uma desgraça. Túneis de vento, portanto, nós temos um túnel de vento bastante grande e vamos pô-lo novamente a funcionar portanto, é qualquer coisa que será importante também termos aqui. Professor Francisco Brito, embora não esteja ligado a nenhuma daquelas UCs, tem também alguns projetos de integradora, simulações térmicas, portanto, basicamente em transferência de calor e em simulação multifísica para conversão direta de calor em eletricidade. O professor Luís Martins também tem alguns projetos, podem ver aí. Energia nuclear de volta, é uma daquelas questões que toda a gente tem medo de falar. Análise de ciclos de vida, mini hídricas, também parte térmica solar e moradias, o último, uma moradia tradicional para NSEB, ou seja, quase sem gastar energia. Simulações energéticas também, comparações de softwares, portanto, coisas deste género. Relativamente à dissertação, também vos vou dar exemplos de projetos antigos. Portanto, vou-vos dar alguns tempos para lerem. Sistema de rega fotovoltaica, reconstituição da distribuição de ventos em parques eólicos, projetos AVAC. Isto um bocado mais da minha parte e do professor Francisco Brito. Portanto, já mais nos geradores termoelétricos e na parte de transferência de calor. Isto são exemplos meus de dissertação. Motor de 2 tempos do kart, um outro motor, testes de biocombustíveis, outros motores para desenvolvimento dos motores de competição, para empresas de competição. Estamos também a trabalhar com UAVs, no desenvolvimento de motores para UAVs, portanto, drones. Isto são partes de projetos do professor Luís Martins. Portanto, como estão a ver, se lembrarem, eles estão ligados àqueles projetos que apareceram na integradora 8 e que, portanto, será, digamos, uma continuidade. Inclusivamente aqui dispositivos microfluídicos para separação de plasma sanguíneo. Professor, consegue-me ouvir? Sim, sim. E
E para não prolongar muito mais a apresentação, para terminar entretanto. Pode ser assim? Não, só continuo, mas Não, acabou. Acabou, exatamente. Portanto, foram os 25 minutos já com mais dois. Portanto, só para vocês terem hipótese de ler. E acabei a minha parte. Não sei se haverá interesse em me colocarem questões. Estou disponível para isso. alguém tem alguma questão para fazer? Professor, não havendo questões, ele agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para fazer aqui uma apresentação do Mercado de Energias e muito obrigado. Nada. Já doeu. Está aí muita gente, não é? Sim, está a sala cheia, professor. O que caramba. Vamos lá ver uma coisa. E aí vai ser esse pessoal todo que vem para térmicas ou não? Não, não, professor. Não sei Eu se eu acredito que poderei muita já, gente. não sei se eu poderei perguntar assim a priori, de levantar o braço assim para quem gostou. Diogo, se me deixar ver os braços, não, não deixa. Oi? A sala cheia, a sala toda levanta os braços. O que é? Pronto, ainda bem. Ok, obrigado, eu, está bem?